Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, eu superior. Olá, meus amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: fé e imaginação. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. As orações não são feitas com sucesso, a menos que haja um, abre aspas, rapport, fecha aspas, entre as mentes consciente e subconsciente do orador. E isto só pode ser feito através da fé e imaginação. Através do poder da imaginação, todos os homens, principalmente os homens de imaginação fértil, sempre recebem insights. Mesmo assim, todos os homens, especialmente os homens pobres de imaginação, estão abaixo do seu potencial. Quem nos garante que não foram nossas mães, enquanto ninavam nossos berços, que despertaram esta sutil diferença em nossas mentes? Se involuntariamente é possível plantar sugestões nas pessoas, então não há nenhuma razão para duvidar que é possível plantar sugestões em alguém de maneira intencional e de uma maneira muito mais forte. Tudo o que pode ser visto, tocado, explicado e argumentado para o homem imaginativo são apenas um fim, pois ele age através da sua imaginação, guiada pelas profundezas do seu ser, onde cada ideia nasce por si mesma e não por estar relacionada a algo mais. Dentro dele não há nenhuma necessidade de se manter nos limites da razão, pois o único limite o qual ele segue é o seu instinto secreto, que lhe ensina a evitar a todas as sugestões que não sejam as que o levem à realização do seu desejo. Imaginação e fé são as únicas faculdades da mente necessárias para a criação de condições objetivas. A fé necessária para a realização de uma operação bem-sucedida pela lei da consciência é uma fé puramente subjetiva, e esta é alcançada mediante a eliminação de todas as oposições ativas por parte da mente objetiva do indivíduo. Isto depende de sua habilidade de sentir e aceitar como verdade aquilo que seus sentidos objetivos lhe negam. Nem a passividade da pessoa, nem a sua aceitação consciente da sugestão são necessárias, pois, mesmo sem o seu consentimento ou conhecimento, ela pode receber uma sugestão subjetiva da qual ela pode expressar objetivamente. É uma lei fundamental da consciência que, por telepatia, nós podemos estabelecer comunhão imediata com o outro alguém. Para estabelecer o rapport, você deve visualizar o indivíduo mentalmente. Concentre sua atenção nele e mentalmente chame-o pelo nome, como você normalmente faria para chamar sua atenção. Imagine que ele o respondeu. Mentalmente ouça a sua voz. Visualize interiormente, estando ele no estado que você deseja obter. Então imagine que ele está dizendo, em um tom normal de conversa, aquilo que você deseja ouvir. Mentalmente responda a ele. Conte-lhe a sua alegria em testemunhar a sua boa ventura, tendo ouvido mentalmente com todos os aspectos de realidade aquilo que você deseja ouvir, e tendo sentido prazer com esta notícia anunciada, retorne à sua consciência objetiva. Assim, a sua conversa subjetiva poderá despertar o que foi afirmado nela. Tudo o que determinares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Jó 22, versículo 28. Não é a força de vontade que envia a mensagem subjetiva à sua missão, mas sim a clareza de objetivo e o sentimento de realização do estado afirmado. Quando a sua força de vontade e as suas crenças estão em conflito, as suas crenças invariavelmente o vencem. Nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Não é o que você quer que você atrai. Você atrai aquilo que você acredita ser verdade. Portanto, entre no espírito dessas conversas mentais e dê a elas o mesmo grau
de realidade que você dá a uma conversa por telefone. Se é possível, tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, versículo 23. Portanto, eu vos afirmo, tudo quanto em oração perdides, tenhas fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 23. A aceitação do fim determina os meios, e nem a mais sábia das reflexões poderia elaborar meios mais eficazes do que aqueles que são determinados mediante a aceitação do fim. Mentalmente, fale com seus amigos como se os seus desejos a eles já estivessem realizados. A imaginação é o início de surgimento de todas as formas, e a fé é a substância a partir da qual elas são formadas. Através da imaginação, tanto o que está latente quanto o que está adormecido na consciência é despertado e moldado. As curas atribuídas às influências de certos medicamentos alternativos, relíquias e lugares sagrados são efeitos da imaginação e da fé. O poder curativo não está no espírito que habita neles, mas sim no espírito no qual eles são aceitos. A mente subjetiva é totalmente controlada pela sugestão, então, seja o objeto da sua fé, verdadeiro ou falso, você irá obter os mesmos resultados. Não há nada de incoerente na teoria dos medicamentos alternativos ou na reivindicação dos sacerdotes sobre as suas curas através de relíquias e lugares sagrados, uma vez que a mente subjetiva do paciente aceita a sugestão da saúde relacionada a tais estados, e quanto essas condições são atendidas, elas tendem a restabelecer a saúde. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, versículo 29. Tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, versículo 23. A confiante expectativa de um estado é o meio mais poderoso para manifestá-lo. A confiante expectativa de uma cura faz o que nenhum tratamento médico pode fazer. O fracasso sempre é devido a uma autossugestão antagônica por parte do paciente, que geralmente é resultante de uma dúvida objetiva quanto ao poder do medicamento ou da relíquia milagrosa, ou então de uma dúvida sobre a veracidade da teoria. Muitos de nós, seja por falta de sensibilidade ou por muito intelecto, ambos os quais são obstáculos no caminho da oração, não acreditamos naquilo o que os nossos olhos não veem. Tentar nos forçar a acreditar nos resultaria em uma dúvida ainda maior. Para evitar tais contra-sugestões, o paciente deve objetivamente desconhecer estas sugestões que são feitas a ele. O método mais eficaz para curar ou influenciar o comportamento dos outros consiste no que é conhecido como tratamento sigiloso ou tratamento passivo. Quando o indivíduo desconhece objetivamente a sugestão dada a ele, não há nenhuma possibilidade dele estabelecer uma crença antagônica. Não é necessário que o paciente saiba objetivamente que algo está sendo feito por ele, com base no que se conhece sobre os processos de raciocínio subjetivo e objetivo. É melhor que o paciente não conheça objetivamente aquilo que está sendo feito por ele. Quanto mais a mente objetiva se manter alheia à sugestão, melhor a mente subjetiva executará a sua função. O indivíduo acabará subconscientemente aceitando a sugestão e achará que foi ele quem a originou, comprovando assim a verdade dita por Baruch Spinoza. Não conhecemos as causas que determinam as nossas ações. A mente subconsciente é um condutor universal que propaga os sinais do observador através de seus pensamentos e sentimentos. Os estados visíveis ou são os efeitos das vibrações internas do seu subconsciente ou são as causas que criam as vibrações correspondentes que você sente dentro de você. Um homem disciplinado nunca permite que os estados invisíveis sejam as causas, a não ser que eles despertem nele estados desejáveis de consciência. Com o conhecimento da lei da reversibilidade,
O homem disciplinado transforma seu mundo ao imaginar e sentir apenas aquilo que é amável e de boa procedência. As belas ideias que o homem desperta dentro de si não falharão em despertar as suas afinidades nos outros. Ele sabe que o Salvador do seu mundo não virá na forma de um homem, mas na forma da manifestação que o salvará de suas dores. O Salvador do homem doente é saúde. O Salvador do homem com fome é comida. O Salvador do homem com sede é água. O homem anda na companhia do Salvador quando percebe a sensação de ter o seu desejo realizado. Pela lei da reversibilidade, onde todas as transformações de força são reversíveis, a energia ou sentimento despertado transforma-se no estado imaginado. Ele não precisa esperar 4 meses para sentir a alegria de uma colheita. Se em 4 meses essa colheita pode despertar nele um sentimento de alegria, então, inversamente, um sentimento da alegria despertado agora pode fazer com que ele transforme este estado em uma colheita daqui a 4 meses. Agora é o tempo oportuno para dar beleza às cinzas, a alegria ao luto, vestes de louvor ao espírito angustiado, para aqueles que sejam chamados de árvores do Altíssimo, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, versículo 3. Narração Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior. Olá, meus amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: Decreto da Lei da Atração, Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Pode o homem decretar alguma coisa e ela vir a acontecer? Mas que certamente que pode. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo, e ele hoje continua decretando o que está aparecendo em seu mundo, e ele continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria. Você pode até negar, tente se quiser. Você não conseguirá provar o contrário, pois essa afirmação se baseia em um princípio imutável. Você não vai conseguir comandar as coisas que irão aparecer através de suas palavras ou através das suas declarações em voz alta. Tais vãs repetições frequentemente só confirmam o oposto do que se é dito. Um comando ou afirmação sempre será feita através da consciência, ou seja, cada homem deve ser consciente daquilo que ele afirma para si mesmo. Quando a Bíblia for lida nesta perspectiva, você perceberá que ela é o maior livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como um registro histórico de uma antiga civilização ou como a biografia da vida incomum de Jesus, veja-a como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem. Tome isto para si, e quando menos esperar, o seu mundo passará dos estéreis desertos do Egito à terra prometida de Canaã. A natureza de Deus. Todo mundo poderia concordar com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus e que sem ele nada poderia existir. Porém, o que o homem não consegue chegar a um consenso é sobre a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à verdadeira identidade e à natureza de Deus. A Bíblia prova, sem sombra de dúvida, que Moisés e os profetas estavam 100% em concordância quanto à identidade e à natureza de Deus. A vida e ensinamento de Jesus também se seguiram de acordo com as conclusões dos profetas antigos. Moisés descobriu que a natureza de Deus está na consciência do ser humano ao ouvir estas palavras
muito pouco compreendidas. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, versículo 4. Davi cantou em seus salmos: Aquietai-vos e saibais que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Isaías declarou: Eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu formei a luz e criei a escuridão. Eu fiz a paz e criei o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45, versículos 5 e 7. A consciência de ser como Deus é repetida centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar apenas algumas: eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. E novamente, quem dizes que eu sou? Não está escrito eu, Jesus, sou a porta, eu, Jesus, sou o caminho. Nem foi dito: quem dizes que eu, Jesus, sou? Está claramente escrito: eu sou o caminho. A consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. A consciência é o poder da ressurreição, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. Esta é a verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. Eu e meu pai somos um. Se você, amigo ou amiga, desistir de todas as suas crenças antigas, de um Deus separado de você, e proclamar a Deus como a essência da sua consciência, como Jesus e os profetas fizeram, você irá transformar o seu mundo com a percepção de que eu e meu pai somos um. Estas afirmações, eu e meu pai somos um, João 10, versículo 31, e meu pai é maior do que eu, João 14, versículo 28, parecem ser controversas, mas ser interpretadas tendo em conta o que acabamos de dizer no que se diz a respeito à identidade de Deus. Você vai notar que elas são completamente esclarecedoras. A consciência, sendo Deus, é como o Pai. Aquilo que você é consciente de ser é o Filho, dando testemunho de seu Pai. É assim com o indivíduo e as suas concepções. O indivíduo sempre é maior que as suas concepções. No entanto, ele sempre será um só com elas. Por exemplo, antes de você ser consciente de ser humano, você primeiro tem que ser consciente de ser apenas ser, de existir. Depois, em seguida, você se torna consciente de ser homem ou ser mulher. E você ainda continua como indivíduo acima de suas concepções, sendo humano, sendo homem ou sendo mulher, somando ainda todas as outras concepções que você tem de si mesmo. Jesus descobriu esta verdade gloriosa, declarando-se ser um com Deus, não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse: se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Portanto, quanto foi registrado que ele ascendeu até seu Pai, foi dizendo que ele ascendeu em consciência ao ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser, transcendendo assim as limitações de sua presente concepção de si mesmo, chamada Jesus. Seja aquilo que você deseja ser. Quando se é consciente de apenas ser, todas as coisas são possíveis. Ele disse: tudo o que determinares realizar dará certo.
Jó 22, versículo 28. Esta deve ser a sua determinação, elevar sua consciência à naturalidade de ser aquilo que você deseja ser. Como ele expressou, e eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, atrairei a manifestação do que desejo para mim. Pois ele afirma: nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado, e eu e meu Pai somos um. Portanto, a consciência é o Pai que está atraindo as manifestações da vida até você. Você está, neste momento, atraindo para si e para o seu mundo tudo aquilo que você está consciente de ser neste momento. Agora você sabe o que se quis dizer com você precisa nascer de novo. João 3, versículo 7. Se você estiver insatisfeito com a sua situação atual na vida, a única maneira de mudar isso é tirar a sua atenção das causas que parecem reais para você e desenvolver a sua consciência de ser aquilo o que você deseja ser. Você não pode servir a dois senhores. Portanto, para tirar o seu foco de um estado de consciência e direcioná-lo para outro, é o mesmo que morrer para um e viver para o outro. A pergunta: quem dizes que eu sou? Lucas 9, versículo 20. Não foi feita por um homem chamado Jesus a um homem chamado Pedro. Esta é a eterna pergunta que é feita pela sua verdadeira essência ao seu ego. Em outras palavras, quem dizes que és? Pois a sua autoconvicção, a sua opinião sobre si próprio, é o que irá determinar sua expressão na vida. Ele disse: você acredita em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, em mim, dentro de você, está este Deus. Orar sim, suplicar não. Para orar, então, reconheça-se como sendo aquilo que você deseja ser agora, ao invés de ter que aceitar ficar pedindo a um Deus que não existe pelas coisas que você deseja. Agora você consegue entender por que milhões de orações não são atendidas. Os homens oram a um Deus que não existe. Por exemplo, ser consciente de ser pobre ou rezar a Deus para ter riquezas lhe trará a recompensa daquilo que você está consciente de ser, que é pobreza. As orações para ser bem-sucedidas devem ser declarações ao invés de súplicas. Então, se você rezar por riquezas, mude a imagem de pobreza, ignorando as evidências dos seus sentidos e assumindo a natureza de ser rico. Nos foi dito: quando você orar, vá para dentro do seu quarto em segredo e feche a porta, pois aquilo que teu pai vê em segredo te será dado abertamente em recompensa. Mateus 6, versículo 6. E aqui nós identificamos o Pai como sendo a consciência de ser. Eu sou o caminho. Também identificamos a porta como sendo a consciência do ser. Então, fechar a porta significa desligar-se do que eu estou consciente de ser agora e então declarar ser que eu desejo ser. A partir do momento em que a minha reivindicação foi estabelecida ao ponto de se tornar uma convicção, eu começo a atrair para mim as evidências daquilo que é afirmado. Não se questione como as coisas vão acontecer, pois nenhum homem sabe disso, ou seja, ninguém sabe de que maneira as coisas desejadas irão aparecer. A consciência é o caminho ou a porta através da qual as coisas aparecem. Ele disse: eu sou o caminho, e não eu, José da Silva, sou o caminho, mas eu sou a consciência de ser o caminho atrás do qual tudo tem que passar. Os sinais sempre sucedem, eles nunca precedem. Nada que seja fora da consciência existe em seu mundo. Portanto, obtenha primeiro a consciência e as coisas serão compelidas a existir. Foi dito a você: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Consiga primeiro a consciência das coisas que você está procurando e deixe que elas se desenvolvam naturalmente. Isto é o que se entende por tudo o que determinar realizar dará certo. O princípio da concepção. Aplique este princípio e você saberá o que é crer para ver. A história de Maria é a história de cada homem. Maria não foi uma mulher que deu à luz de uma maneira milagrosa a alguém chamado Jesus. Maria é a consciência de ser que sempre permanece virgem, não importa a quantos desejos ela dê à luz. Olhe para si mesmo como esta Virgem Maria, a partir de agora, sendo fecundado através do seu próprio desejo, tornando-se unido a este desejo ao ponto de incorporá-lo ou de dar à luz a ele. Por exemplo, foi dito que Maria, que você agora sabe que é uma referência a você mesmo, nunca tinha estado com um homem, e ainda assim ela deu à luz. Ou seja, você, João da Silva, não tem nenhuma razão para acreditar que aquilo que você deseja agora será algo possível. Mas como você descobriu a sua consciência de ser como parte de Deus, faça desta consciência o seu esposo e conceba um filho, uma manifestação do Senhor. Pois o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor, ele é chamado o Deus de todas as terras. Isaías 54, versículo 5. O seu ideal ou missão é esta concepção. O primeiro comando a ela, que agora também é dado a você, é: vá e não conte nada a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou seus desejos com outras pessoas, pois elas só irão ecoar os medos presentes em você. O sigilo é a primeira lei a ser observada para a realização do seu desejo. O segundo ponto, conforme lemos a história de Maria, é: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1, versículo 46. Nós identificamos o Senhor como sua consciência de ser. Portanto, engrandecer o Senhor é o mesmo que reavaliar ou elevar a sua atual concepção de si mesmo até o ponto onde essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade for alcançada, você dará à luz, tornando-se aquilo o que você está unido em consciência. A criação de todas as coisas. A história da criação nos é contada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. O agora, este exato momento, é o princípio referido neste versículo. É o princípio de uma necessidade, de um desejo. O Verbo é o desejo que sonda a sua consciência, buscando por sua personificação. A necessidade por si mesma não possui realidade, pois o eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. As coisas que eu desejo ser só ganham vida no momento em que eu me torno consciente de sê-las. Então, para a realização de um desejo, observa-se a segunda parte deste primeiro versículo de João, ou seja, e o Verbo estava com Deus. O verbo, o desejo, deve estar fixado ou unido com a consciência para que ele possa ganhar realidade. A consciência se torna ciente de ser a coisa desejada, acentuando então a sua forma, dando vida à sua concepção, ou ressuscitando aquilo que até então era apenas um desejo morto ou não realizado. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto, sobre qualquer pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Este acordo nunca será feito entre duas pessoas, mas sim entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você sabe agora que você é consciente de ser. Saiba então que você sempre está condenado a si mesmo, mesmo sem o uso das palavras eu sou, se por acaso for um estado de saúde que você deseja alcançar agora, antes mesmo que você tenha qualquer evidência da saúde em seu mundo,
você deve começar a sentir ser saudável. No exato momento em que a sensação de que eu sou saudável for atingida, os dois concordarão. Ou seja, eu sou é saudável. Concordaram em ser um só. E este acordo sempre resultará no nascimento de um filho, que é o objetivo deste acordo. Neste caso, saúde. E porque você selou o acordo, é você mesmo quem o executará. Assim você pode entender por que Moisés declarou: Eu sou, me enviou a vós, pois quem além de mim, além de eu sou, me enviará? Ninguém, pois eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Se você criar asas e voar aos confins do mundo, ou se você fizer da sua vida um inferno, você ainda será consciente de ser. Você sempre expressará aquilo que está na essência da sua consciência, e a sua expressão sempre será a essência desta consciência. E novamente Moisés declarou: Eu sou o que sou. Isto é algo para se ter em mente. Você não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, a sua nova consciência não deve ter nenhuma parte do antigo homem. Todas as suas crenças atuais, medos e limitações são pesos que amarram você a seu atual nível de consciência. Se você quer transcender este nível, você deve deixar para trás tudo o que agora for parte do seu presente ser ou concepção de si mesmo. Para fazer isso, você deve desviar a sua atenção para longe de tudo o que agora for um problema ou limitação e focar apenas em ser. Ou seja, você deve comandar silenciosamente, mas com sentimento, a si mesmo. Eu sou. Não condicione essa consciência ainda. Apenas declare ser e continue a fazê-lo até que você se envolva na sensação de apenas ser, sem face e sem forma. Quando esta expansão de consciência for alcançada, então, nesta profunda essência de si mesmo, dê forma e aspecto à sua nova concepção, sentindo-se ser aquilo que você deseja ser. Você vai descobrir dentro desta profunda essência de si que todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo aquilo que você pode conceber neste mundo será uma realização mais do que natural para você nesta nova e atual essência da consciência. Este é o convite que nos foi feito nas Escrituras. Ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor. Segundo Coríntios 5, versículo 8. O corpo é sua antiga concepção de si mesmo, e o Senhor, a sua consciência de ser. Isto é o que se entende quando Jesus disse para Nicodemos: em verdade eu vos digo, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. João 3, versículo 3. Isto é, a não ser que você abandone a sua atual concepção de si mesmo e passe a assumir um caráter de um novo nascimento, você continuará a projetar as suas atuais limitações. A única maneira de mudar as suas expressões na vida é mudando sua consciência, pois a sua consciência é a realidade que eternamente se solidifica nas coisas que o cercam. O mundo do homem é projetado em cada detalhe a partir da sua consciência. Tentar mudar o seu ambiente ou o seu mundo destruindo as coisas ao seu redor é o mesmo que quebrar um espelho para tentar mudar o reflexo da sua imagem. O seu ambiente é tudo dentro dele. Reflete o que você é em sua consciência. E você manterá este reflexo no seu mundo pelo tempo em que você continuar a ser o que é em sua consciência. Seja grande. Sabendo disso, comece a se auto-reavaliar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de Números, você vai ler: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. E isso não se refere a um tempo em um passado distante onde existiam homens com a estatura de gigantes, mas sim aos dias de hoje, o nosso eterno agora,
onde as circunstâncias que nos cercam alcançaram um tamanho de gigantes, tais como o desemprego, os exércitos inimigos, os seus problemas e todas as coisas que parecem ameaçá-lo. Esses são os gigantes que fazem sentir-se como um gafanhoto. Mas, como foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e por causa disso, éramos gafanhotos aos olhos deles. Em outras palavras, você só é para os outros aquilo que você primeiro é para si mesmo. Portanto, para se reavaliar, comece a se sentir ser o gigante, um centro de poder, e comece a reduzir os gigantes antigos até transformá-los em pequenos gafanhotos. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos antigos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Daniel 4, versículo 35. Isto que foi dito não se refere a um Deus ortodoxo que está sentado em um trono no espaço, mas sobre o único Deus, o Pai da eternidade, a sua consciência de ser. Então, desperte o poder que você tem, não como homem, mas como seu verdadeiro eu, uma consciência sem forma e sem face, e liberta-te da tua prisão autoimposta. O bom pastor. Eu sou o bom pastor e reconheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João 10, versículo 15. Minhas ovelhas escutam minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, versículo 27. A consciência é o bom pastor. O que eu estou ciente de ser é a voz que chama as suas ovelhas, que por sua vez são a expressão daquilo que você é consciente de ser. A voz da sua consciência, como pastor, é tão boa que nenhuma das suas ovelhas deixa de te seguir ao escutá-la. Eu sou uma voz clamando no deserto da confusão humana, e pelo tanto que sei, tudo aquilo que eu estou convencido de ser nunca deixará de vir a mim. Eu sou é uma porta aberta onde tudo o que eu sou pode entrar. A sua consciência de ser é o Senhor e o pastor da sua vida. Então a afirmação: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. Agora será vista na sua verdadeira luz, sendo a sua consciência. Você nunca está carente de evidências ou com falta de provas daquilo o que você está ciente de ser. Isto sendo verdade, então por que você não se torna consciente de ser grande, amado por Deus, rico, saudável e todos os atributos que você admira? Você cria a sua realidade. É tão fácil possuir a consciência destas qualidades quanto é fácil possuir as dos seus opostos, porque a sua atual consciência não é o que é por causa de seu mundo. Pelo contrário, o seu mundo é o que é por causa da sua consciência atual. Simples, não é? Muito simples, na verdade. Mas a sabedoria do homem é o que tenta complicar com tudo. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou sábios deste mundo, loucura, e para os judeus, ou apenas que procuram por sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. O homem tem há tanto tempo adorado a imagem de sua própria autoria que logo de cara ele considera esta revelação uma blasfêmia, pois ela significaria a morte para todas as suas crenças anteriores em um Deus externo a si mesmo. Esta revelação traria o conhecimento de que eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. Você é um com a sua atual concepção de si mesmo, mas você é maior do que aquilo que você está atualmente consciente de ser. Antes que o homem possa tentar transformar o seu mundo, ele deve primeiro estabelecer a sua base. Eu sou o Senhor, ou seja, a consciência do homem, a sua consciência de ser, é Deus. A não ser que isto esteja firmemente estabelecido, a tal ponto que nenhuma sugestão
ou argumento apresentado por outras pessoas possa estremecê-lo. Ele pode flagrar-se retornando para a escravidão das suas antigas crenças. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. Ou seja, você continuará a ser confuso e frustrado até encontrar a causa de sua confusão. Quando você se elevar sobre o Filho do Homem, então você saberá que eu sou ele. Ou seja, João da Silva não pode fazer nada por mim, mas meu Pai, ou o estado de consciência de que agora eu sou um, é quem cumpre a missão. Eis que estou à porta e bato. Quando isto for percebido, cada vontade e desejo que brota dentro de você deve encontrar expressão no seu mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e jantarei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. O eu batendo a porta é o desejo. A porta é a sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um só com aquele que está batendo, sentindo-se ser a coisa desejada. Sentir que o desejo é impossível é o mesmo que fechar a porta ou negar essa expressão da sua vontade. Elevar sua consciência para a naturalidade daquilo que você sente significa abrir completamente a porta e convidar este desejo para a sua expressão a ascender até seu Pai. É por isso que tantas vezes foi registrado que Jesus deixou o mundo da manifestação e ascendeu até o Pai. Jesus, como você e eu, achava que todas as coisas eram impossíveis para Jesus como homem, mas por ele ter descoberto que seu Pai estava no estado de consciência do objetivo desejado, ele deixava para trás a consciência de Jesus e ascendia na consciência do estado desejado e permanecia nele até que ele se tornasse um só com ele. Ao conseguir isso, ele transformava o mesmo em expressão. Esta é a mensagem simples de Jesus aos homens. Os homens são apenas vestimentas aonde o ser impessoal habita o eu sou. A presença atual os homens chamam de Deus. Cada vestimenta tem certas limitações. Na tentativa de transcender estas limitações e para dar expressão a isto que, como homem, João da Silva, você se acha incapaz de realizar, você pode voltar sua atenção para longe das suas atuais limitações ou da concepção de ser João da Silva e influir-se na sensação de ser o que você deseja. Meios que tu não conheces. Saber como este desejo ou esta nova consciência será personificada, nenhum homem sabe, pois eu, ou a consciência recentemente alcançada, tenho meios que tu não conheces. Meus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Não especule a respeito de como essa consciência irá se encarnar, pois nenhum homem é sábio o bastante para saber como. A especulação é prova de que nós não atingimos a naturalidade de ser a coisa desejada e que então estamos cheios de dúvidas. Foi dito a você, aqueles que têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tiago 1, versículo 5. Você deve perceber por que esta declaração é feita, pois apenas sobre a rocha da fé é que algo pode ser estabelecido. Se você não tem consciência sobre a determinada coisa, você não tem a fundação ou alicerce sobre a qual ela é erguida. A gratidão. Uma prova de que algo se estabeleceu na sua consciência é dada nas palavras: obrigado, Pai. Quando você encontra a alegria da gratidão ao se sentir grato por ter recebido algo que ainda não é perceptível aos seus sentidos, você definitivamente tornou-se um
com a consciência daquilo pelo que você deu graças. Deus, sua consciência, nunca é enganado. Você já está recebendo aquilo que você já está ciente de ser. Nenhum homem agradece por algo que ele não recebeu. Obrigado, Pai. Não é para ser usado como é usado por muitos hoje, uma espécie de fórmula mágica. Você nunca precisa proferir em voz alta as palavras obrigado, Pai. Na aplicação deste princípio, conforme você se eleva na inconsciência ao ponto onde você realmente se sente grato e feliz por ter recebido as coisas desejadas, você automaticamente se alegra e dá graças interiormente. Você já aceitou o presente, que era apenas um desejo antes de você acender a sua consciência, e a sua fé agora é a substância de que deve vestir o seu desejo. Este crescimento na consciência é o matrimônio espiritual, onde dois concordam em ser apenas um, onde a sua imagem e semelhança é estabelecida na terra. E assim, seja o que for vós pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13. Seja o que for, é uma promessa muito grande. É incondicional. Ela não declara que a sociedade deve julgar aquilo o que você pede como certo ou errado. Este critério é você que decide. Você realmente quer isso? Você deseja isso? Então isso é tudo o que é necessário. A vida lhe dará o que você quer se você pedir em meu nome. O nome de Deus não é um nome que se pronuncia com os lábios. Você pode pedir eternamente em nome de Deus, de Jeová ou de Jesus Cristo, e você vai pedir em vão. Nome significa natureza ou condição. Então, quando você pedir na natureza ou na condição de determinada coisa, os resultados irão se seguir. Pedir em seu nome significa que eu devo me elevar em condição para tornar-se um com a natureza da coisa desejada. Eleve a sua consciência à natureza do desejo, e você vai se tornar aquele desejo em expressão. Portanto, vos afirmo, tudo quanto perdides em oração, tenhas fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Orar, como falamos antes, é reconhecimento, é a capacidade de acreditar que já recebeste. Isto significa que você deve alcançar a natureza das coisas que você pode, antes que você possa recebê-las. Perdão, para alcançar esta natureza mais facilmente, uma anistia geral é necessária. Nos foi dito, mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que, igualmente, vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, versículo 25. Pode até parecer que isto se refere a um Deus pessoal, que fica satisfeito ou insatisfeito com suas ações, mas este não é o caso. Considerando a sua consciência sendo Deus, e você mantém nela algo contra alguma pessoa que te fez mal, então você está alimentando esta condição que irá se refletir em seu mundo. Mas ao perdoar esta pessoa de toda a culpa, você vai estar automaticamente se libertando desta condição, deste fado em sua consciência, e assim poderá se elevar a qualquer nível que seja necessário. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles em Cristo Jesus. Por isso, uma prática muito boa antes de entrar em sua meditação é primeiro libertar todas as pessoas do mundo das suas culpas, pois a lei nunca é violada e você pode descansar com confiança, sabendo que a concepção de cada homem sobre si mesmo será a sua recompensa. Portanto, você não precisa se preocupar em ver ou não a pessoa receber o que você considera que ela deveria receber, pois a vida não comete erros e ela sempre dá ao homem aquilo que primeiro ele dá para si mesmo, a parte que lhe cabe. E isto nos traz a um conceito da Bíblia que é muito deturpado: o dízimo. Líderes de todos os tipos têm escravizado o homem com o assunto do dízimo.
pois por não se entender a natureza do dízimo e pelo fato das pessoas sofrerem com o método da escassez, esses líderes levam os seus seguidores a acreditar que uma 10ª parte de sua renda deve ser dada ao Senhor. Ou seja, como eles mesmos fazem questão de deixar bem claro que quando alguém dá uma 10ª parte da sua renda para sua instituição particular, este alguém está dando a sua 10ª parte, ou dízimo, para o Senhor. Mas lembre-se, eu sou o Senhor. Sua consciência de ser é o Deus a quem você deve dar o dízimo, e você só pode contribuir desta forma. Portanto, quando você diz a si mesmo que você é alguma coisa, você também está atribuindo esta alegação ou qualidade a Deus. E a sua consciência de ser, que não faz distinção de pessoas, retornará para você essa qualidade ou atributo que você declarou para si mesmo. A consciência de ser não é nada que você possa nomear, pois determinar a Deus como sendo riqueza, grandeza, amor e sabedoria é definir o que não pode ser definido, pois Deus não é nada que possa um dia ser intitulado. O dízimo é necessário e você deve dar o seu dízimo a Deus, mas de agora em diante dê ao único Deus e garanta que você irá dar a Ele a qualidade que você deseja ser como homem, declarando-se ser grande, rico, amável e sábio. Não especule sobre como você deve expressar essas qualidades e declarações, pois a vida tem meios que você, como homem, não conhece. Seus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Mas eu lhes garanto, do dia em que você declarar essas qualidades ao ponto de serem uma convicção, as suas reivindicações serão honradas. Não há nada encoberto que não possa ser revelado. O que é pedido em segredo será dado abertamente. Ou seja, as suas convicções secretas de si mesmo, estas reivindicações secretas que nenhum homem conhece, quando realmente acreditadas, serão reveladas em seu mundo. Pois as suas convicções de si mesmo são como as palavras de Deus dentro de você, palavras que têm espírito e que não podem retornar vazias à voz, mas que devem cumprir aquilo que elas proclamam. A videira da vida. Você está agora absorvendo do infinito tudo aquilo que você está consciente de ser neste momento, e nenhuma palavra ou convicção deixará de fluir até você. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não há podeis realizar obra alguma. João 15, versículo 5. A consciência é a videira, e as qualidades que você agora está consciente de ser são como os ramos que você alimenta e mantém vivo. Assim como um ramo não tem vida sem que esteja enraizado na videira, então da mesma forma as coisas não têm vida a não ser que você tenha consciência delas. Se um ramo murchar e morrer, se a seiva da videira cessa de fluir em sua direção, então as coisas em seu mundo falecem se você tirar a atenção delas, porque sua atenção é como a seiva da vida, que as mantém vivas e as sustentam em seu mundo. Para dissolver um problema que agora se apresenta real para você, tudo o que você deve fazer é remover sua atenção deste problema, apesar de sua aparente realidade. Afaste-se dele em consciência, torne-se indiferente e comece a sentir-se aquilo que você seria a solução deste problema. O sentimento é o segredo. Por exemplo, se você foi aprisionado, nenhum homem precisa lhe dizer que você deveria desejar por liberdade. Liberdade, ou melhor, o desejo por liberdade, seria automático. Então, por que olhar por trás das barras das 4 paredes de sua prisão?
Tire sua atenção de estar preso e comece a sentir-se livre. Sinta-se livre até o ponto onde isso se torne natural. No momento em que você conseguir, as barras de sua prisão se dissolverão. Aplique este mesmo princípio em qualquer outro problema. Eu já vi pessoas que estavam endividadas até o pescoço aplicarem este princípio, e num piscar de olhos, as dívidas que eram montanhas foram removidas. Eu vi aqueles que foram dados como incuráveis pelos médicos, desviaram a sua atenção para longe de seu problema e da doença e começaram a sentir-se bem, apesar das evidências de seus sentidos provarem o contrário. E pouco depois, sem se dar conta, suas doenças incuráveis desapareceram sem deixar sequelas. A sua resposta para quem dizes que eu sou irá determinar a sua expressão. Enquanto você for consciente de estar aprisionado, doente ou pobre, você continuará a moldar ou expressar essas condições. Quando o homem perceber que ele é agora aquilo que ele está buscando e começar a afirmar que ele realmente o é, ele receberá a prova do seu clamor. Este sinal lhe é dado nas Escrituras. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: A quem procurais? Responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estavam com eles. Assim que Jesus lhe disse: Eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhe perguntou de novo: A quem procurais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixeis estes homens seguirem seus caminhos. João 18, dos versículos 4 ao 8. Aqui Jesus significa salvação ou salvador, aquele que tem pleno conhecimento de tudo que virá sobre ele. Os homens que estão com Judas, que traiu Jesus, são a consciência do homem procurando Jesus de Nazaré, o eu sou. Mas quem andam com Judas, há dúvidas que os fazem recuar atônitos e caírem no chão. Portanto, se é a Jesus que buscais, deixai os outros, homens que não são o eu sou, seguirem os seus caminhos. O eu sou é aquele que vai te salvar. Se você está com fome, seu salvador é comida. Se você é pobre, o seu salvador é a riqueza. Se você está preso, seu salvador é a liberdade. Se você está doente, não será um homem chamado Jesus que vai te salvar, mas a saúde se tornará o seu salvador. Portanto, afirme: eu sou ele. Em outras palavras, afirme ser aquilo que você deseja. Reivindique esta consciência, não em palavras, e a sua consciência irá recompensá-lo com o seu desejo. Nos foi dito: Vós me buscais e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29, versículo 13. Bem, sinta de todo o coração que você já adquiriu esta qualidade em sua consciência, até que você se sinta ser esta qualidade. Quando você se perder na sensação de estar com ela, esta qualidade vai encarnar-se em seu mundo. Você só fica curado do seu problema quando você toca a sua solução. Contudo, Jesus insistiu: Certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Lucas 8, versículo 46. Sim, o dia em que você toca algo que você sente dentro de você, sentindo-se saudável ou curado, virtudes irão emanar de você e irão se solidificar no seu mundo como bênçãos. Foi dito a você: você acredita em Deus, crede também em mim, pois eu sou Ele. Tenha a fé de Deus.
tende em vós o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso declarar-se ser como um Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Você deve fazer o mesmo. Sim, comece a acreditar que a sua consciência, que a sua essência de ser é como a essência de Deus. Reivindique para si todos os atributos que você deu até então a um Deus externo a você e comece a expressar essas afirmações. O Alfa e o Ômega. Pois eu sou Deus de perto e não de longe. Jeremias 23, versículo 23. Eu estou mais perto de ti do que as tuas mãos e os teus pés, mais perto do que a tua própria respiração. Eu sou a consciência de ser e estou em tudo que um dia você vem a ser consciente de ser, no princípio e no fim. Antes do mundo ser mundo, eu sou, e quando o mundo deixar de ser, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Este eu sou é sua consciência. A não ser que o Senhor identifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Salmos 127, versículo 1. A não ser que o Senhor, sua consciência, estabeleça primeiro o que você procura, você irá trabalhar em vão para conseguir o que você quer. Todas as coisas devem começar e terminar na consciência. Então, na verdade, abençoado é o homem que confia em si, pois a fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Você acredita em Deus, crede também em mim. Retorne a tua confiança. Não deposite a sua confiança nos homens, pois eles apenas refletem o que você expressa e só podem trazer a você ou fazer por você o que você primeiro fez para si mesmo. A vida ninguém tira de mim, a menos que o entregue de espontânea vontade. Eu tenho o poder para entregá-la e o poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. João 10, versículo 18. Eu tenho o poder de arruiná-la e o poder de restaurá-la. Aconteça o que acontecer ao homem neste mundo, nada é um acidente. Tudo ocorre sob a orientação de uma lei exata e imutável. Nenhum homem, manifestação, vem a mim a não ser que o Pai dentro de mim o tenha trazido. E eu e meu Pai somos um. Creia nesta verdade e você será livre. O homem sempre culpou os outros por aquilo que ele é e continuará a fazê-lo até que ele descubra que ele é a causa de tudo. Eu sou não veio para destruir, mas para cumprir. Eu sou a essência que existe dentro de você. Nada destrói, apenas completa e preenche os moldes ou concepções que você tem dentro de si mesmo. Saia do nível da pobreza. É impossível para um homem pobre encontrar riqueza neste mundo. Não importa o quanto ele esteja cercado por ela, até que primeiro ele declare ser rico, pois as evidências sucedem, elas nunca precedem. Ficar frequentemente murmurando e reclamando das limitações da pobreza, enquanto se permanece pobre em consciência, é o hábito dos tolos. As mudanças da vida não podem ser realizadas neste nível de consciência. Siga o exemplo do filho pródigo. Perceba que você sozinho chegou a essa condição de perda e escassez e tome a decisão dentro de si para se elevar a um nível maior, onde o novilho gordo, o anel e o manto aguardam a sua reivindicação. Não houve nenhuma condenação para o filho pródigo quando ele teve a coragem de reivindicar a herança que era dele. As outras pessoas nos condenarão apenas enquanto nós continuamos a condenar a nós mesmos. Então, assim seja qual for a tua doutrina a respeito destes assuntos, guardai-a com convicção entre ti mesmo e Deus.
Bem-aventurados aqueles que não se condena, aquele que aprova. Romanos 10, versículo 14. Pois a vida nada condena, tudo ela manifesta. A vida não se importa se você se considera ser rico ou pobre, forte ou fraco. Ela te recompensará eternamente com aquilo que você afirma com verdade sobre si mesmo. Não julgueis para não ser julgado. O julgamento do certo e do errado pertence ao homem apenas, pois para a vida não há nada certo ou errado. Como Paulo afirma em suas cartas aos Romanos, eu sei, eu estou convencido no Senhor Jesus de que nada é por si mesmo impuro, a não ser para aqueles assim o consideram, pois para esse é impuro. Romanos 14, versículo 14. Pare de se perguntar se tu és digno ou indigno de receber aquilo que tu desejas. Você, como homem, não cria o desejo. Seus desejos são formados dentro de você por causa daquilo que você declara ser agora. Quando um homem tem fome, sem pensar, ele automaticamente deseja por comida. Quando preso, ele automaticamente deseja por liberdade. E assim por diante. Seus desejos contêm dentro de si o plano de sua autoexpressão. Então deixe todos os julgamentos de lado e eleve a sua consciência ao nível do seu desejo e sinta-se um com ela, declarando que seja agora. Pois ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me glorificarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Segundo Coríntios 12, versículo 9. Tenha fé na declaração do invisível, até que a convicção nasça dentro de você, de que assim há de ser. A sua confiança nessa declaração vai lhe pagar grandes recompensas, só um pouco mais, e aquilo que você deseja virá ao teu encontro. Mas sem fé é impossível de se perceber qualquer coisa, pois só através da fé os mundos podem ser alinhados. Porque a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Não fique ansioso ou preocupado quanto aos resultados. Eles seguirão tão certo quanto a noite segue o dia. Olhe para seus desejos, todos eles, com as palavras de Deus, e cada palavra o desejo, uma promessa. A razão pela qual a maioria de nós falhamos ao descobrir os nossos desejos é porque nós constantemente os condicionamos. Não condicione o seu desejo, apenas o aceite conforme ele chegará até você. Dê graças por ele, até o ponto em que você se torne grato por já tê-lo concebido. Em seguida, siga o seu caminho em paz. Semear com fé. Esta aceitação do seu desejo é como lançar sementes férteis, em solos preparados. Pois quando você lançar a coisa desejada na consciência, confiante de que ela vai acontecer, você terá feito tudo o que é esperado de você. Mas ficar se preocupando ou considerando sobre como seu desejo irá amadurecer é o mesmo que segurar estas sementes férteis em uma mente instável e, portanto, elas nunca chegarão a ser lançadas no solo da confiança. O único motivo pelo qual os homens condicionam o seu desejo é porque eles constantemente julgam as suas condições pelas aparências e as consideram como reais, esquecendo de que a única realidade é a consciência que existe por detrás destas condições. Enxergar todas as coisas como reais é o mesmo que negar que tudo é possível para Deus. O homem que está aprisionado e vê internamente as suas quatro paredes como reais está automaticamente negando o seu desejo ou promessa de Deus por liberdade. Eles não sabem
por que fazem. Uma pergunta que aparece frequentemente quando se ouve estas declarações é: se o desejo é um dom de Deus, como se pode dizer que esse desejo é bom quando um homem deseja matar alguém? E que, além disso, foi Deus que enviou este desejo a ele? Em resposta a isso, deixe-me lhe dizer que nenhum homem deseja matar o outro. O que ele deseja, na verdade, é se ver livre de alguém. Mas pelo fato de que não acredita que o desejo de ficar livre de alguém contém em si o poder para o libertar, ele condiciona esse desejo e acha que a única maneira de se ver livre é matando esse alguém, se esquecendo de que a vida embutida no próprio desejo tem maneiras que ele, como homem, não conhece. Os seus caminhos só se revelam a quem passar por eles. E assim, o homem continua a distorcer os dons de Deus através da sua falta de fé. Removendo montanhas. Os problemas são as montanhas que podem ser removidas se o homem tiver ao menos a fé de um grão de mostarda. Os homens lidam com os seus problemas como fez aquela velha senhora, que ao assistir e ouvir um pregador dizer em seu sermão: se você tiver a fé de um grão de mostarda, dirás àquela montanha: remova-te, e ela será removida, pois nada é impossível para quem crê. Naquela noite, ao fazer as suas orações, ela citou esta passagem das Escrituras e deitou-se na cama, achando que ela havia orado com fé. Logo ao amanhecer, ela correu para a janela e exclamou: eu sabia que aquela velha montanha ainda estaria lá. É assim que o homem se aproxima de seus problemas. Ele sabe que ele ainda continuará a confrontá-los. Portanto, como a vida não faz distinção de pessoas e nem destrói nada, ela continua a manter vivo tudo aquilo que ela está consciente de ser. Os problemas só irão desaparecer quando o homem mudar de consciência. Você pode negar se quiser, mas isso ainda continuará a ser um fato, que a consciência é a sua única realidade e que as coisas apenas espelham aquilo que está em sua consciência. Portanto, o estado de espírito que você está procurando só será encontrado na consciência, pois o reino dos céus está dentro de você. Céus e terra passarão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está hoje vivendo no céu que você estabeleceu dentro de você, pois aqui nesta terra o seu céu se revela a você. O reino dos céus realmente está próximo. Está na hora de você perceber isso. Então, crie um novo céu, entre um novo estado de consciência e uma nova terra aparecerá. Ele lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, e nem pranto, nem lamento, nem dor, pois todas as coisas passarão. Apocalipse 21, versículo 4. Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, nem mesmo virão à mente. Isaías 65, versículo 17. Eis que venho em breve, sua consciência. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 7. Eu sou aquele que não tem nome, mas eu assumirei cada nome ou natureza que você invoque. Lembre-se, é você mesmo, a quem eu chamo como eu, pois cada concepção de você tem de si mesmo, ou seja, cada convicção intensa que você sente internamente é a que deve ser expressa como existente, pois eu sou, não se engana, Deus não é ingênuo. A arte da pesca. Agora deixe-me instruí-lo na arte de pescar. Está registrado
que os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nenhum peixe. Então Jesus veio sobre a cena e disse-lhes para lançar as suas redes mais uma vez, nas mesmas águas que apenas em alguns instantes eram estéreis, e desta vez as redes estavam estourando com tanta captura. Esta história está ocorrendo no mundo de hoje, exatamente dentro de você, porque você tem dentro de si todos os elementos necessários para pescar, mas enquanto você não reconhecer Jesus Cristo, sua consciência, como o Senhor, você vai pescar do mesmo modo como fizeram os discípulos na noite da escuridão humana. Ou seja, você irá pescar pelas coisas considerando que elas são reais e pescará com a isca humana, que é a luta e a exaustão, tentando alcançar o seu desejo a todo custo, coagindo a ser de uma maneira ou de outra, e todo este esforço será em vão. Mas quando você descobrir a sua consciência de ser como Jesus Cristo, você irá deixá-lo guiar a sua pesca. E você vai pescar as coisas que você deseja na consciência, pois o seu desejo será o peixe que você irá pegar. E como a sua consciência é a única realidade viva, você deverá pescar em suas águas profundas. Se você deseja pescar algo que esteja além de sua capacidade atual, você deve lançar-se em águas profundas, no interior de sua consciência, onde este peixe ou desejo costuma nadar. E para lançar-se em águas mais profundas, você deve deixar para trás todos os seus problemas e limitações atuais, removendo a sua atenção sobre eles. Vire completamente as costas para cada problema e limitação que você possui atualmente. Concentre-se apenas em ser, dizendo: eu sou, eu sou, eu sou a si mesmo. Continue a declarar para si que você apenas é consciente de ser. Não condicione esta declaração, apenas continue a sentir-se ser. E sem perceber, você vai estar recolhendo a âncora que te prendia nas águas rasas dos seus problemas e se pondo a navegar em direção às águas mais profundas. Esta sensação geralmente vem acompanhada com um sentimento de expansão. Você vai se sentir expandindo, como se estivesse crescendo de verdade. Não tenha medo, pois é necessário ter coragem. Você não vai morrer para nada que não seja uma das suas antigas limitações. Elas irão morrer conforme você se afastar delas, pois elas vivem somente em sua consciência. Nesta nova consciência profunda e expandida, você descobrirá ter um poder que você nunca sonhou ter antes. As coisas que antes você desejava e que eram empurradas às margens das suas limitações são os peixes que agora você vai poder pegar desta profundidade. E por você ter se livrado da consciência de todas as barreiras e problemas, agora se sentir um com aquilo que você deseja ser, será a coisa mais fácil do mundo para se fazer, ressuscitando-o em um novo estado, porque eu sou sua consciência, a ressurreição e a vida. Você deve unir este poder de ressurreição com aquilo o que você deseja. Se você quiser que o desejo ganhe vida em seu mundo, agora comece a assumir a natureza do objetivo do seu desejo através dos sentimentos. Eu sou rico, eu sou livre, eu sou forte. Quando estes sentimentos se fixarem em você, a sua condição anterior será enterrada sobre a forma das coisas que agora você sente sobre si, e você será crucificado com estes sentimentos de riqueza, liberdade e força. Permaneça sepultado na quietude destas convicções. Então, quando você menos esperar, estas qualidades serão ressuscitadas em seu mundo como realidades vivas. O mundo terá que tocar para ver se você realmente é de carne e osso, pois você começará a dar frutos
da natureza dessas qualidades recém-adquiridas. Esta é a verdadeira arte da pesca para as manifestações da vida. Olhe para a luz de Deus. Outra realização bem-sucedida daquilo que desejamos também em nós é contada na história de Daniel na cova dos leões. Nela está registrado que Daniel, na cova dos leões, virou as costas para os leões e olhou para a luz que vinha de cima, e que os leões permaneceram impotentes e que a fé de Daniel em seu Deus o salvou. Está também é a sua história, e você também deve agir assim como fez Daniel. Se por acaso você fosse jogado nas covas dos leões, você não teria outra preocupação a não ser com os leões. Você não conseguiria pensar em nenhuma outra coisa no mundo que não fosse o seu problema. No caso, leões. No entanto, foi dito que Daniel virou as costas para eles e olhou para a luz, que era seu Deus. Se nós seguirmos o exemplo de Daniel, enquanto estivéssemos aprisionados na cova da pobreza ou da doença, devemos tirar a nossa atenção dos problemas, das dívidas e das doenças e nos concentrarmos naquilo o que buscamos. Se nós não olharmos para trás com a consciência desses problemas, mas continuarmos em fé, acreditando que somos aquilo o que buscamos, nós também veremos os muros das nossas prisões se romperem e revelarem tudo aquilo o que pedimos. Sim, qualquer coisa que pedimos. O que tens em casa? Outra história que é contada é sobre a viúva e as jarras de azeite. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo o Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: Que posso fazer por ti? Diga-me o que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem em casa a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: Vai e pede emprestada a todos os teus vizinhos jarras vazias, tanta quanto puder recolher. Depois vai para dentro de tua casa e fecha a porta por detrás de ti e de teus filhos, e derrame do azeite puro que brota da tua jarra para encher a todas as outras, pondo-as de lado à medida em que elas ficarem cheias. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as jarras que eles lhe traziam. Quando todas as jarras estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: Traz mais uma jarra. Ao que ele respondeu: Não há mais nenhuma vazia. Então o azeite parou de derramar. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou dizendo: Pois agora vai, vende este azeite puro, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto que ainda sobrará. Segundo Reis, versículo do 1 ao 7. Você, amigo ou amiga, é esta viúva? Você não tem um esposo para lhe fazer conceber ou fazer gerar frutos. Aqui o estado da viúva significa um estado estéril. A sua consciência agora é o Senhor, ou o profeta que se tornou seu marido. Siga o exemplo da viúva, que em vez de olhar o vazio ou para o nada, olhou para alguma coisa, uma jarra de azeite. Então o comando para ela foi: vá para dentro de tua casa e feche a porta, ou seja, volte-se para dentro de si e feche a porta dos sentidos, que lhe expressam as jarras vazias, as dívidas e os problemas. Quando você retornar a sua atenção, feche completamente a evidência dos seus sentidos e comece a sentir a alegria simbolizada pelo azeite de ter recebido tudo aquilo o que você deseja. E quando você estabelecer este acordo dentro de você, ao ponto de que todas as dúvidas e medos tenham passado, então você também irá encher todas as jarras
vazias de sua vida e derramará alegria em abundância. O reconhecimento é o poder. O reconhecimento é o poder que conjura no mundo. Cada estado que um dia você reconheceu, você materializou. Tudo o que você está reconhecendo agora como verdade sobre si, você está experimentando. Então seja como a viúva e reconheça a alegria. Não importa o quão pouco ela seja reconhecida inicialmente, você será generosamente recompensado com ela, pois o mundo é um espelho de magnitude que amplia tudo que você está consciente de ser. Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Números 15, versículo 41. Não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 5, versículo 7. Que revelação gloriosa! Ter a sua consciência agora revelada como o Senhor, teu Deus. Venha, acorde deste sonho que tem te aprisionado. Perceba que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Salmo 24, versículo 1. Você ficou tão impregnado com a crença de que você é homem, que você esqueceu que você é um ser glorioso. Agora você está com a sua memória restaurada. Decrete que as coisas não visíveis sejam visíveis, pois todas as coisas são obrigadas a responder à voz de Deus, à sua consciência de ser, pois o mundo está ao seu comando. Narração Cidinho de Assis. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: a dualidade da mente. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. A dualidade da consciência deve ser um conceito claro para o homem e a base de toda oração verdadeira. A consciência possui uma parte consciente e uma parte subconsciente. A maior parte da consciência encontra-se abaixo da esfera da consciência objetiva. O subconsciente é infinitamente maior e é a parte mais importante da consciência. Ele é a causa da ação voluntária. O subconsciente é a essência do homem, enquanto o consciente é o seu conhecimento. Eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. O consciente e o subconsciente são um, mas o subconsciente é maior do que o consciente. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é que realiza as suas obras. João 14, versículo 10. Eu, a consciência objetiva, por mim mesmo não posso fazer nada, mas o Pai, o subconsciente, é quem realiza as suas obras. O subconsciente é aquele que tudo sabe, aquele ao qual tudo é possível. É para ele que todas as coisas passam, e por ele que todas as coisas surgem. A ele todas as coisas pertencem, e ele é o caminho a que tudo acessa. A oração é a chave que abre essa casa do tesouro. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não a derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não tereis celeiros o bastante para guardá-las. Malaquias 3, versículo 10. A oração modifica e altera completamente as nossas concepções subconscientes. E uma mudança de concepção significa uma mudança de expressão. A mente consciente raciocina analiticamente através da observação, experiência e educação. Ela, portanto, encontra dificuldades em acreditar
no que os seus 5 sentidos e a sua razão analítica negam. O subconsciente raciocina dedutivamente. A sua função não é questionar se uma premissa é verdadeira ou falsa, boa ou má. Quando uma afirmação atinge o subconsciente, ele apenas procede, assumindo que ela é adequada e objetiva resultados que sejam coerentes com a premissa recebida. Esta distinção deve ser vista nitidamente por todos aqueles que querem dominar a arte da oração. A ciência da oração não poderá obter nenhum efeito até que as leis que regem a dualidade da consciência sejam compreendidas e que a importância do subconsciente seja percebida. A oração, a arte de acreditar no que é negado pelos sentidos, lida quase que inteiramente com o subconsciente. Através da oração, a impressão da realização do seu desejo é sugerida ao subconsciente, que, por sua vez, raciocinando dedutivamente, a expressará em sua natureza legítima. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. A mente subjetiva é uma consciência difusa que anima o mundo. Ela é o espírito que dá vida. Em toda substância existe uma única alma, a mente subjetiva. Esta mente subjetiva se estende através do tempo e de toda a criação de maneira ininterrupta. O pensamento e o sentimento, quando fundidos em crenças, impressam modificações no subconsciente, impregnando-lhe com uma missão, a qual ele fielmente executa. A mente consciente é a responsável por originar as premissas. A mente subjetiva as desenvolve conforme as suas respectivas naturezas. Se a mente subjetiva não fosse limitada quanto ao seu poder de raciocínio e iniciativa, o homem objetivo não seria então o responsável por suas ações no mundo. O homem transmite as suas ideias para o subconsciente através dos seus sentimentos, e o subconsciente transmite estas ideias de uma mente para outra através da telepatia. Suas convicções internas a respeito dos outros são transmitidas a eles sem o seu conhecimento ou consentimento consciente, e se as suas convicções forem subconscientemente aceitas por eles, elas influenciarão os seus comportamentos. As únicas ideias que podem ser subconscientemente rejeitadas por estes indivíduos são as ideias que você tem sobre eles que eles não aceitam como verdades sobre si mesmos. Tudo o que você pensa e deseja para os outros, se for subconscientemente aceito por eles, pela lei da crença que rege o raciocínio subjetivo, será finalmente expresso por eles de forma objetiva. A mente subconsciente é totalmente controlada através da sugestão. Ela aceita melhor estas sugestões quando a mente objetiva fica parcialmente subjetiva, isto é, quando os seus sentidos objetivos estão reduzidos ou suspensos. Este estado parcialmente subjetivo pode ser melhor descrito como uma abstração controlada, onde a mente fica passiva, mas ainda capaz de manter sua percepção, isto é, ainda capaz de manter o controle da atenção. No momento quando você estiver orando, nenhum conflito pode existir em sua mente. Não se questione sobre o que você pode ou o que você não pode. Assuma o sentimento do seu desejo realizado e, pela lei universal da reversibilidade, você irá realizar o seu desejo. Narração Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: a lei da transmissão de pensamento. Neville Goddard
Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Ele enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Salmos 107, versículo 20. Quem transmite a consciência de saúde desperta o seu correlato vibratório naquele a quem ela foi dirigida. Quem mentalmente visualiza um indivíduo para si mesmo em um estado de saúde e imagina que ouviu o indivíduo confirmando isto, será atendido. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Lucas 1, versículo 37. Portanto, guarde a forma das sãs palavras que vós tendes ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Segundo Timóteo 1, versículo 13. Para orar de maneira bem-sucedida, você deve definir os seus objetivos com clareza. Você deve saber o que você quer antes que você possa pedir por isto. Você deve saber o que você quer antes que você possa sentir que você o tem. E a sua oração é o sentimento desse desejo realizado. Não importa o que é que você procura em oração, ou onde está, ou aonde que diz respeito. Você não precisa se preocupar com nada a não ser em convencer a si mesmo da verdade de ver o seu pedido e desejo realizado como realidade. Quando você sair da oração, você não terá mais nada a buscar, pois você inconscientemente assumiu a realidade do estado procurado. Caso você tenha orado corretamente e pela lei da reversibilidade, a sua convicção subconsciente irá objetivar aquilo o que ela afirma. Em 3 de junho de 1880, Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, foi também o primeiro homem a transmitir uma mensagem de voz sem fio, utilizando na época a sua mais nova invenção, o potofone. Para que uma força seja transmitida, você precisa de um condutor. Você pode utilizar um fio, um fluxo de água, uma corrente de ar, um raio de luz ou qualquer outra substância ou condutor intermediário. O princípio do potofone ou da transmissão de voz através da luz ajudará você a entender a transmissão de pensamento ou o envio de uma oração para curar uma pessoa. Sempre existiu uma forte analogia interligada entre a voz falada e a voz mental. Sempre se diz que pensar é falar em voz baixa e que falar é pensar em voz alta. E assim é o princípio do fotofone. Neste aparelho concebido e criado por Alexander Graham Bell há mais de um século atrás, um raio de luz é refletido por um espelho e em seguida é projetado para um receptor em um ponto distante. Atrás desse espelho existe um captador de voz similar a um microfone. Quando você fala neste captador de voz, ele faz o espelho vibrar. Quando o espelho vibra, o padrão de luz refletido por ele se altera. Ao ser refletido, este padrão de luz distorcido propaga a sua mensagem de voz, não na forma de ondas sonoras, mas na forma de ondas de luz, seguindo um padrão correlacionado com a força mecânica da sua voz. Quando essa luz atinge a distância da estação receptora, sua mensagem colide com o disco dentro do receptor e faz com que este disco vibre de acordo com o padrão recebido. E assim ele produz a sua voz. Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. O eu sou, o conhecimento de que eu existo, é uma luz através da qual tudo aquilo que se passa em minha mente se torna visível. A minha memória ou a minha capacidade de ver mentalmente aquilo, o que não está objetivamente presente, prova que a minha mente é um espelho e que é tão sensível quanto um espelho capaz de refletir um pensamento. A percepção de uma imagem na memória de nenhuma maneira difere com a percepção visual de minha imagem refletida no espelho.
O mesmo princípio visual está envolvido em ambos os casos. Sua consciência é a luz refletida no espelho da sua mente e que também pode ser projetada no espaço em direção àquele a quem você imagina. Ao falar mentalmente com uma imagem subjetiva em sua mente, você faz com que o espelho da sua mente vibre. A sua mente vibrando reflete a luz da consciência modificada por você. Esta luz da consciência modificada atinge aquele a quem ela foi direcionada, colidindo com o espelho da mente desta pessoa, e faz com que a mente dela vibre de acordo com as modificações que ela recebe. Assim, essa pessoa reproduz nela aquilo que foi mentalmente afirmado por você. As suas crenças, as suas ideias fixadas mudam constantemente a sua consciência à medida em que são refletidas nos espelhos da sua mente. A sua consciência, modificada pelas suas crenças, reflete nas condições de seu mundo. Para mudar o seu mundo, primeiro você deve mudar a sua concepção sobre ele. Para mudar uma pessoa, você deve primeiro mudar a concepção que você tem sobre ela. Você deve acreditar que ela é a pessoa que você quer que ela seja, e mentalmente você deve conversar com ela como se ela realmente o fosse. Todas as pessoas são sensíveis o bastante para reproduzir as suas crenças sobre elas. Portanto, se a sua premissa em relação a ela não for visivelmente reproduzida, o motivo estará relacionado a você e não a ela. Tão logo você crê na realidade do estado afirmado por você, os resultados virão. Todos podem ser transformados. Todos os pensamentos podem ser transmitidos. Cada pensamento pode ser visivelmente manifestado. As premissas subjetivas, as suas crenças subconscientes, despertam o que elas afirmam. Elas estão vivas e ativas em mim, e não falharão em me gerar resultados, pois elas realizarão aquilo o que eu anseio e prosperarão naquilo que elas despertam. Elas são dotadas de inteligências referentes à sua missão e persistirão até que a razão de sua existência seja realizada. Elas permanecerão até despertarem as vibrações correspondentes a si mesmas dentro daquela a quem elas são dirigidas. Porém, no momento em que o objetivo de sua criação é alcançado, elas deixam de existir. A palavra falada subjetivamente com tranquilidade e confiança sempre despertará um estado correspondente naquela a quem ela foi destinada. Mas no momento em que sua missão for realizada, ela deixa de existir, para que aquele que alcançou o estado desejado permaneça na consciência deste estado, ou então retorne ao seu estado anterior. Não importa qual seja o seu estado na vida, voltar sua atenção para um estado anterior é o mesmo que viver esta condição. Não vos lembrei dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Isaías 43, versículo 18. Nada pode ser adicionado ao homem, pois toda a criação já foi aperfeiçoada dentro dele. O reino de Deus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. João 3, versículo 27. O céu é o seu subconsciente. Nem mesmo a queimadura por exposição ao sol se origina externamente. Os raios externos apenas criam reações internas nas moléculas e átomos da pele. Se não fossem as reações internas no homem, nem mesmo a concentração de todos os raios solares do universo o afetariam. Se a frequência da saúde não estiver contida na consciência daqueles a quem elas são enviadas, eles não poderão vibrar com as palavras que lhe foram dirigidas. Na verdade, você não pode adicionar nada a ninguém. Você apenas consegue ressuscitar aquilo que está adormecido dentro dele. Pois a jovem não está morta, apenas dorme. Mateus 9, versículo 24. A morte é apenas um sono, um esquecimento. O avanço da idade e da fragilidade são o sono da juventude e da saúde, não a morte.
O reconhecimento de um estado o faz vibrar e o despertar. A distância, como é conhecida pelos seus sentidos objetivos, não existe para a mente subjetiva. Se eu me apossar das asas da alvorada e for habitar nos confins do mar, ainda ali a tua mão me guiará. Salmos 139, versículo 9 e 10. O tempo e o espaço são condições de pensamento. A imaginação pode transcendê-los e mover-se entre um espaço e tempo psicológico. Embora fisicamente distante de um lugar por milhares de milhas, você pode habitar mentalmente neste lugar como se estivesse lá. A sua imaginação pode facilmente transformar o inverno em verão, Nova York em Flórida, e assim por diante. Se o objetivo de seu desejo estiver próximo ou distante, os resultados serão os mesmos. Subjetivamente, o objeto de seu desejo nunca está longe. Sua intensa proximidade só se torna remota a partir da observação do sentido, pois ele habita na consciência. E a tua consciência está mais perto de ti do que a tua respiração, mais perto do que as tuas mãos e os teus pés. A consciência é a única realidade. Todos os fenômenos são formados da mesma substância ou energia, vibrando em diferentes níveis de frequência. Tudo é modificado pela consciência através da crença. Extraído da consciência, como homem eu surgi, e para a consciência, como homem eu voltarei. Na consciência, todos os estados existem subjetivamente e são despertados para existirem objetivamente conforme a sua crença. A única coisa que nos impede de realizar uma impressão subjetiva bem-sucedida através de uma grande distância ou transformar o ali em aqui é nosso hábito de encarar a distância como se fosse um obstáculo. Um amigo a 1000 milhas de distância de você está enraizado em sua consciência através de suas ideias fixas sobre ele. Pense nele e o presente para si mesmo internamente, estando ele no estado que você deseja que ele esteja. Ao confiar na realidade destas imagens subjetivas, como se ela já estivesse objetivada, você despertará nele um estado correspondente do qual ele deve objetivar. Os resultados serão tão certos quanto a distância que o afastava de você. O seu amigo irá expressar o estado que você despertou dentro dele e permanecerá alheio à verdadeira causa de sua ação. A sua ilusão quanto ao livre-arbítrio é apenas ignorância das causas que fazem você agir. As suas orações dependem da sua atitude mental para que tenha sucesso e não da atitude do sujeito. O indivíduo não tem poder para resistir às suas ideias comandadas a ele subjetivamente, a menos que o estado que você afirma como verdade sobre ele seja um estado do qual ele é incapaz de desejar como verdade, nem para ele e nem para ninguém. Nesse caso, a afirmação se volta a você, o remetente, e será objetivada em você, contanto que a ideia seja aceitável. O sucesso depende inteiramente do orador e não do indivíduo que recebe a oração, que, como o ponteiro de uma bússola, não se incomoda com a direção que você toma com ele. Se sua ideia fixa subjetivamente não for aceita por aquele a quem ele é direcionada, ela será refletida de volta para você, de onde ela surgiu. E quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhas a sofrer porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. 1 Pedro 3, versículo 13. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas há gozo para os que aconselham a paz. Nenhuma desgraça sobrevém ao justo, mas os ímpios ficam cheios de males. O homem sábio concilia o entendimento, mas o coração dos tolos proclamam a estupidez. A ansiedade no coração do homem o abate,
mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios o fazem errar. Provérbio 12, versículo 20, 21, 23, 25 e 26. Nada que não seja de nossa própria natureza recairá sobre nós. Alguém que dirige um pensamento prejudicial para outra pessoa será ferido pelo próprio reflexo, se não conseguir a aceitação subconsciente da pessoa. Você colhe aquilo que planta. Além disso, aquilo que você crê e deseja ao outro pode também ser desejado e acreditado a você, e você não terá poder para negá-lo, se o que lhe for desejado pelo outro for aceito como verdadeiro por você. O único poder capaz de rejeitar um comando subjetivo é a incapacidade de desejar e transmitir este comando ao próximo. A capacidade de dar pressupõe a capacidade de receber. A possibilidade de você transmitir uma ideia a outra mente pressupõe a sua capacidade de receber a transmissão desta ideia em sua mente. O tolo explora o mundo, o sábio o transforma. É da mais alta sabedoria saber que no universo da vida não existe nenhum destino além daquele criado a partir da imaginação do homem. Não existe nenhuma influência externa além da mente humana. Nunca declare como verdade para os outros aquilo que você não gostaria que fosse verdade para você. Para despertar um estado dentro de uma pessoa, primeiro ele precisa ser despertado dentro de você. O estado que você transmite para alguém só pode ser transmitido quando você acredita nele. Portanto, dar e receber são duas faces de uma mesma moeda. Você não pode dar aquilo que você não tem, e você só tem apenas aquilo o que você identifica que é seu. Então, acreditar que um estado é verdadeiro para alguém não só irá despertar este estado dentro de outro, mas o tornará vivo dentro de você, pois você é o que você acredita ser. Não julgueis e não serás julgados. Não condeneis e não serás condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos recebereis. E boa medida, assentada, ajustada e transbordando em vosso colo. Pois com a medida com que medirdes, com ela vos medirão também. Lucas 6, versículo 37, 38. Dar é simplesmente acreditar, pois aquilo que você realmente acredita ser verdade sobre os outros, isto você desperta neles. O estado vibratório transmitido pela sua crença persiste até que ele desperte sua vibração correspondente daquele a quem ele é acreditado. Mas antes que esta transmissão seja realizada, primeiro a crença na sua primícia deve ser despertada dentro da consciência do emissor, pois você é tudo aquilo o que você desperta em sua consciência. Se a crença se refere a você mesmo ou a outra pessoa, não importa, pois aquele que crê sempre é definido pela soma total de suas crenças, convicções ou aceitações subconscientes. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8. Pois como ele é o homem, pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Assim como o homem pensa e sente em seu subconsciente, assim ele é. Desconsidere as aparências e subjetivamente afirme ser verdade aquilo que você deseja que seja verdade. Isso desperta em você a frequência do estado afirmado, que por sua vez se realizará em você e naqueles a quem você o afirma. Daí em vós recebereis. Crenças invariavelmente despertam aquilo o que elas afirmam. O mundo é um espelho no qual todas as pessoas se refletem. O mundo objetivo reflete as crenças da mente subjetiva. Algumas pessoas melhor se condicionam através da visualização de imagens, outras através da audição mental e outras ainda por cenas e eventos mentais.
Você deve identificar em você o formato de atividade mental que melhor lhe permita focar a sua atenção na direção que você escolher e cultive até que você consiga condicionar todo o seu objetivo com clareza. Se você tiver alguma dificuldade em compreender os termos, visualização de imagem, audição de mental e cenas mentais, aqui está uma ilustração que pode esclarecer melhor os seus significados. Primeiro, imagine que alguém assiste a uma peça musical, não entendendo nada sobre notações musicais. O tipo de impressão que esta peça causaria em sua mente seria puramente uma imagem visual. Segundo, imagine que este alguém vê a mesma peça, mas agora ele consegue entender a música, cada nota e acorde, e consegue imaginar como a música soaria se fosse tocada em um piano. Este tipo de imaginação ativa a memória auditiva. Terceiro, agora, além de também se familiarizar com a música, ele também é um pianista. É à medida em que ele assiste, ele se imagina participando e tocando na peça. Esta ação imaginária é uma cena mental. As imagens, sons e cenas mentais são criações da sua imaginação. E por mais que elas pareçam vir das condições externas a você, na verdade elas vêm de dentro. Elas se desenvolvem como se fossem condicionadas pelos outros, mas na verdade elas realmente são lançadas pelo seu próprio espírito, dos celeiros mágicos da sua imaginação. Elas são projetadas pelo espaço, pela mesma lei vibratória que rege a condução de uma voz ou imagem. Os sons e as imagens não são transmitidos como sons ou imagens, mas como vibrações correlacionadas. A mente subjetiva vibra de acordo com as modificações que ela sofre através dos pensamentos e sentimentos do indivíduo. O estado visível criado é o eleito destas vibrações subjetivas. Um sentimento sempre vem acompanhado de uma vibração correspondente, ou seja, uma mudança de expressão ou sensação do indivíduo. Não existe pensamento ou sentimento sem expressão. Não importa o quão inerte você aparente estar, como você sempre se reflete, por menor que seja o grau de intensidade, sempre haverá uma pequena ação dos seus movimentos musculares. Os olhos, embora fechados, reagem aos movimentos dos objetos em sua imaginação. As suas pupilas se dilatam ou se contraem de acordo com o brilho ou proximidade desses objetos. A sua respiração acelera ou reduz de acordo com o fluxo dos seus pensamentos, e os seus músculos se contraem conforme os movimentos se realizam em sua mente. Esta mudança de vibração sempre persiste, até que ela despende uma vibração correspondente no indivíduo, cuja vibração então se exprime em um fato físico. E o Verbo se fez carne. A energia com a quem você sintoniza o seu rádio ou televisão é transmitida e receptada dentro de um campo, um lugar onde ocorrem alterações no espaço. O campo e a energia são um e inseparáveis. O campo ou o indivíduo se tornam a personificação do verbo ou da energia recebida. O pensador e o pensamento, o conceptor e a concepção, a energia e o campo são um. Se você se aquietar o suficiente para perceber e ouvir os sons das suas crenças e afirmações, você entenderá o significado do que alguns chamam de sintonias das esferas. Os sons mentais que você ouve na oração e que parecem estar ao seu redor, na verdade são produzidos dentro de você. A sua autoobservação irá lhe revelar este fato. Assim como a sintonia das esferas é tida como uma melodia ouvida apenas pelos deuses e que supostamente é produzida pelos movimentos das esferas celestes, agora ela passa a ser a melodia que apenas você é capaz de escutar subjetivamente,
sendo produzida pelos movimentos dos seus pensamentos e sentimentos no verdadeiro reino dos céus dentro de você. Narração Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior.